Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo com você, sempre trazendo informações úteis para você, para a sua família e para os seus negócios. Separei algumas notícias que vão impactar a sua vida. E para começar, olha só essas notícias. Você costuma emprestar dinheiro de parente? Pegar emprestado ou emprestar? Aqui vai ter a repercussão direto no processo de inventário, então fique ligado nessa notícia muito importante. Outra que vai impactar muitas famílias e também os advogados, profissionais do direito que precisam ter acesso a todo o acervo de cartórios. Olha só, os cartórios liberam consulta de dados básicos como escrituras, procurações, tudo você vai ter acesso na palma da sua mão por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Outra notícia, mulher usa fotos para provar que o início da união estável foi 10 anos antes. É isso mesmo. E essa outra aqui, para você que é concurseiro, fica atento. Se você quer ser tabelião, quer ser registrador, vai ter uma nova oportunidade para fazer o Exame Nacional de Cartórios. Já foi publicado o novo edital e já tem data marcada. Fique atento. Depois do intervalo, vamos conversar também sobre as perguntas que os telespectadores nos enviam. É um momento muito agradável que você que tem vergonha de mandar perguntas, se tem dúvida, vai conseguir esclarecer aqui sobre diversos assuntos. Um bate-papo bem legal, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, vou receber a doutora Maraísa Zanqueta, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB aqui de Mato Grosso. E tem muito assunto relevante, sempre relacionado ao nosso ecossistema cartorial. Porque você já sabe, cartório e você, tudo a ver. Há mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione comigo sempre.
Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática. Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Você costuma pegar dinheiro emprestado com parente? Pois é, tem uma situação prática aqui hoje para compartilhar com você. É uma notícia que está lá no site migalhas.com.br. Conta aqui que o valor emprestado a parente e declarado no imposto de renda vai compor o espólio. Lembra o que é espólio, né? Aquele conjunto de bens, direitos e obrigações quando a pessoa falece, para a gente analisar tudo isso e fazer eventual partilha. Nessa situação aqui que foi julgada, a pessoa que faleceu pegou dinheiro emprestado e declarou no imposto de renda dela que estava devendo a irmã e a sobrinha. E aí ele faleceu e esses parentes vieram cobrar o valor deles, né, o que for emprestado. E aí os herdeiros não queriam reconhecer, disseram que já foi pago em vida. Acompanhe comigo essa história, olha só. Essa decisão está lá na 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve por unanimidade, lembra esse termo? Unanimidade quer dizer que todos reconheceram dessa forma e determinou a inclusão na partilha dos bens do inventário, essa questão aqui. E o valor não é pequeno não, olha só, valores de 520 mil e outro é de 42 mil, né, que foram emprestados da irmã e sobrinha. É importante você se resguardar. Se você empresta dinheiro para alguém, faça um contrato de mútuo. O que é isso? Esse empréstimo, né, do dinheiro, quais são as condições de pagamento. Porque às vezes, né, as pessoas confundem a questão da confiança, tem receio de pedir um contrato, mas é importante ter um instrumento, né, algo palpável para se resguardar. Não por falta de confiança naquela pessoa que está a quem você está entregando o valor. Mas às vezes os outros não sabem da negociação, quais são essas condições, e aí fica difícil de você depois valer os seus direitos e acaba tendo que recorrer a um processo judicial, contratar advogado, fazer prova e provavelmente uma inimizade com a família. Isso tudo pode ser resolvido se você faz pelo menos um contrato particular. E se fizer por escritura pública, então, vai ser muito mais seguro. E a qualquer lugar, em qualquer momento, você pode tirar uma certidão atualizada. E por falar em certidão atualizada, tem tudo a ver com a próxima notícia que eu vou passar para você. Está lá no site conjur.com.br, mas já está espalhada também para todo o Brasil. Porque os cartórios liberam consulta a dados básicos de escritura após decisão do STJ. Então, o Colégio Notarial do Brasil agora abriu e você pode consultar de qualquer lugar do Brasil, ou até de fora, né, que é através da internet, se tem escritura lavrada no seu nome ou de outra pessoa, se tem procuração lavrada e saber em qual cartório que está. E aí você pode solicitar uma certidão deste ato, seja escritura, seja procuração. Então, qualquer pessoa pode realizar essa consulta. Claro, para a manutenção de todo esse sistema, você vai pagar R$19 pela consulta, é o que consta aqui. Mas olha só, essa central de escritura e procuração, que é chamada de CEP, tá? CEP. Igual o CEP de casa, do correio, mesma sigla, tá? Central de Escritura e Procurações. Reúne cerca de 41 milhões de escrituras e 54 milhões de procurações. Tem um acervo muito grande, não é mesmo? E você vai ter tudo isso disponível na palma da mão, hoje em dia com a tecnologia. Isso é uma maravilha. Então, essa medida foi tomada após uma decisão do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques. Ele determinou, no final de maio, que os cartórios passem a informar, quando requerido, sobre a existência de escrituras e procurações
em nome de determinado CPF ou CNPJ. Então, se você colocava a escritura em nome de pessoa jurídica, ou com procuração, tentando esconder de credores, vai ser mais difícil, é melhor andar na linha, viu? Tudo a ver essa notícia aqui e com certeza vai agilizar o trabalho de muitos profissionais, em especial os advogados, muito bom mesmo. Mas não é restrito a advogado, tá? Eu sempre menciono porque tem uma conexão um pouco maior. Mas você, dona de casa, que quer saber, tem alguma escritura aqui no nome do meu marido? Você pode consultar. É isso mesmo, tá? O que mais? Essa notícia aqui é um alerta para muitos que convivem em união estável. Acha que não é nada, que é só uma extensão do namoro. Tem consequências sim, tá? Mesmo que você não formalize, a situação de fato, ela existe, a pessoa provando, ela vai ter repercussão patrimonial. Então não adianta falar, não vou casar que eu não quero dividir bens. Vai ser pior, porque aí presume-se que colaborou com tudo, né? Então metade é o que se presume atualmente. Então fique ligado, olha só. Essa notícia está lá no site folhamax.com. Diz assim, mulher usa fotos para provar a união e vai dividir patrimônio milionário aqui em Mato Grosso. Não é longe não, é aqui pertinho mesmo, tá? A magistrada negou aqui um bloqueio de contas em partilha, mas ela autorizou, né, reconheceu, pelo menos de início aqui de forma provisória, que a união estável começou em 2003 e não em 2013, como sustentavam inicialmente. É importante vocês terem um diálogo muito bom, né? Esses conviventes, para facilitar a questão patrimonial. Quando vai discutir judicialmente, aí é um terceiro que vai decidir por vocês. E aqui ficou reconhecido inicialmente que a união estável começou 10 anos atrás e, é claro, haverá repercussão patrimonial. E para fechar esse quadro de notícias com chave de ouro, fique ligado, você que já é bacharel em direito, não precisa ser advogado e quer entrar para o lado de cá do balcão de cartório, quer ser meu colega, tabelião, registrador aqui no estado de Mato Grosso ou em qualquer lugar do Brasil. Porque já estão abertas as inscrições para você fazer o Exame Nacional de Cartórios. Já está aberto, foi muito rápido, já publicou e já está aberta a inscrição. E vai até o dia 13 de agosto. E já tem data para prova. Gente, muito rápido, né? Segundo semestre voa. Olha só, tá lá essa notícia no site do Conselho Nacional de Justiça. E a prova única e é objetiva, aquela de marca X, sabe? Então, é só essa aqui, ó. Será aplicada no dia 28 de setembro. Então, se você ainda não conhece esse exame, já teve o primeiro, foi em abril, e agora já tem o agendamento para o segundo Exame Nacional de Cartórios. Se você não está sabendo ainda, anote aí. Agora, para você prestar concurso de cartório, precisa se habilitar primeiro neste exame. Parece um Enem, né? Até o nome é parecido. Então, você precisa primeiro se qualificar aqui e depois se inscrever. Então, não apenas para o estado de Mato Grosso, mas para qualquer concurso de cartório, para qualquer estado. E daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou responder as perguntas que os telespectadores nos enviaram e você vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o nosso ecossistema cartorial. Até já! Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes.
O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione comigo sempre. Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática. Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. E você que ainda não tem o telefone do cartório passo a passo salvo no seu celular, aproveite e já anote aí. Está aqui na tela e também tem o QR Code, é só apontar a câmera e já salvar, ok? Mas se você quer, eu vou te falar também, é 9960-9904 e DDD é 65. Esse é o momento de tirar as suas dúvidas, é um momento de conexão com o telespectador e é um oferecimento do Instituto Nacional de Protesto, que você já sabe, é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. É uma forma de conectar a atividade de protestos mercantis com os estudos científicos e filosóficos, destacando o compromisso com a ética, a justiça e a inovação no campo jurídico e econômico. O Improte tem a missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegura a transparência e a justiça nas relações entre credores e devedores. E ele visa não só auxiliar as empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de créditos, mas também a mediar soluções justas para o devedor e para o credor, contribuindo assim com um ambiente mais saudável. Maravilha, né? E ele contribui não só orientando sobre protesto, mas sobre todo o ecossistema cartorial, sendo um apoiador aqui do programa Cartório Passo a Passo. Então vamos lá, já vou responder a sua pergunta. Primeira. Meu nome é Sandra e eu queria saber se posso fazer uma procuração para o meu irmão Rodrigo resolver questões de INSS para mim. Ele mora em outra cidade. Isso atrapalha? Oi, Sandra, tudo bem? Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Sim, você pode fazer a sua procuração pública em qualquer cartório de notas do Brasil, tá? Então, se você vai assinar pessoalmente, escolhe um aí perto da sua casa e para assinar de forma eletrônica tem restrição, aí só no domicílio mesmo da sua residência. Mas você pode fazer e pode encaminhar para ele tanto a procuração física, que é aquela no papel, ou eletrônica. Então você não precisa nem gastar com o correio. Isso é ótimo, não é? E tem mais uma dica, a procuração para fins do INSS é mais barata do que a normal. Pergunte para o tabelião da sua confiança, tá bom? Um abraço, muito obrigada pela participação. Próxima. Oi, sou Joaquim e minha mãe, Dona Lourdes, tem Alzheimer. Eu consigo fazer uma procuração por ela ou preciso de outro tipo de documento? Oi, Joaquim, tudo bem? Olha, é uma situação difícil. Eu já atendi vários clientes com essa enfermidade e é difícil para a família também. Infelizmente, não é possível. Quando o cliente não consegue manifestar a vontade dele de uma forma clara, nós não podemos fazer. Mesmo quando a família diz, não, mas olha, nós não vamos fazer nada de errado, vamos só administrar para o bem dela. Mesmo assim, nós não podemos fazer.
Então, o que você pode fazer nessa situação? Entrar com processo mesmo, né, de interdição ou de nomear, para que o juiz nomeie uma pessoa para assinar por ela, tá? E aí vocês ficam resguardados, verifica se é o caso de prestar contas ou não, mas aí a procuração já não vai ser possível, tá? Infelizmente. Espero ter ajudado, tá bom? Um abraço. Próxima participação. Eu e minha companheira, a Cláudia, moramos juntos há 7 anos e temos uma filha. Queremos formalizar nossa união. É melhor fazer união estável ou casar direto no cartório? Oi, um abraço para você. Eu sou de Tangará, ele não falou o nome dele. Oi, Cláudia, né? Vou falar para a Cláudia aqui. Um abraço, obrigada pela participação. Eu vou falar para você casar, né? Ora, união estável, você já está, união estável de fato. Minha sugestão é que case, se não houver nenhum impedimento para isso, né? Faça logo o casamento, já celebra isso. O que você pode estar com receio, de repente, é do período anterior. Vocês já estão convivendo há algum tempo, já tem uma filha de 7 anos, de repente construíram algum patrimônio junto. Isso pode ser reconhecido numa escritura de pacto antinupcial, tá? Não fica à margem. Ou vocês declaram essa união estável e faz uma conversão da união estável em casamento, tá? Então, essa possibilidade também existe. Eu penso que o casamento seria mais interessante, mas isso é o meu ponto de vista, tá? Mas você tem que ver a situação de vocês. Por que eu falo do casamento? Porque na prática é muito semelhante. Mas principalmente para a mulher, pergunta para sua esposa Cláudia se ela não se sentiria mais segura, né, sendo chamada de esposa ou de sua realmente mulher casada, tá bom? Mas é uma peculiaridade aí que vocês vão ter que decidir. Mas casar é bem fácil, proclama só 5 dias, tá? Apresenta os documentos, 2 testemunhas, em 5 dias já está habilitado para o casamento. E é isso, vamos lá para as bodas. Um abraço, tudo de bom. Próxima pergunta. Boa noite, eu gostaria de saber, no caso de inventário, o meu irmão pegou a escritura e está me obrigando, está obrigando a abrir mão da parte da herança. E agora o que devo fazer? É o Max de VG. Max, que história é essa? Não pode. Ele pegou a escritura da compra da casa, alguma coisa assim? Olha, deixa eu te acalmar, Max. Não existe isso, tá? Pegou a escritura, mas não consegue transferir a propriedade para ele. Tem que fazer o procedimento de inventário, vai ter que mostrar ali, apresentar documentos, quem são os herdeiros, se tem você de filho, tem o outro, se tem mais alguém, se tinha cônjuge, tá? Seja convivente, né? Quando fala de união estável, a gente usa o termo de convivente, ou seja, marido, mulher também, para ver se tem meação ou não. Mas não tem como excluir, a não ser que você renuncie. Mas esta renúncia, anote aí, tem que ser por escritura pública. Se vocês forem fazer o inventário no cartório, tem que ser por escritura pública. Ela pode, inclusive, ser junto ali. Mas não dá para ser por instrumento particular e nem só verbal. Tem que ser bem formalizado por escritura pública, tá bom? Então, a minha sugestão para você, primeiro, dialogar com seu irmão, procurar um advogado para que instrua, né, que oriente você e a ele, e aí depois procurar um cartório para fazer o procedimento de inventário e partilhar, entregar a cada um o que tem de direito, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Temos mais uma? Ah, a foto. Olha, não está o nome dela aqui, mas eu já sei que é a Mila. Mila, um beijo para você. Muito obrigada pela participação, sempre ligada no programa Cartório Passo a Passo. Beijão, obrigada. Temos mais perguntas? Temos, olha só. Quero doar um terreno para minha filha, Camila, mas gostaria de continuar usando o local enquanto eu viver. Isso é possível? Como funciona no cartório? É o Cleiton de Jucimeira. Oi, Cleiton, tudo bom? Obrigada pela participação. É possível sim. Anote aí o que é que você precisa. Você pode fazer a escritura de doação, tá, desse imóvel, com reserva de usufruto. Esse é o termo técnico. Então, você pode doar, já fica doado,
Juridicamente, a gente fala que está doando a nua propriedade, então ela fica sendo dona, mas quem vai poder exercer o direito de usar e fruir, né, desfrutar desse imóvel vai ser você enquanto viver. Então, você pode morar, você pode alugar, você pode arrendar, toda essa renda é o fruto. Então, você pode usar e fruir. Então, por isso que chama usufruto, tá bom? Então, você pode fazer esse ato, essa escritura, em qualquer cartório de notas do Brasil. Então, você pode escolher o tabelião, a tabeliã da sua confiança e depois levar a registro onde estiver registrado o imóvel. Se for aí de Jucimeira, é só ir no cartório de registro de imóveis de Jucimeira, tá bom? Simples, fácil, rápido e seguro, tá bom? Um abraço para você. Olá, me chamo Juliana, sou de Cuiabá e vou estudar na Espanha. Que legal! Preciso apostilar meus documentos escolares. Isso é feito no cartório? Parabéns, Juliana, que legal viver uma experiência no outro país, aprender um novo idioma, isso é maravilhoso, é muito bom mesmo, amplia os nossos horizontes. Olha, é possível sim, e os cartórios aqui de Cuiabá, eu acredito que todos já estão com permissão para realizar apostilamento, tá? Você pode entrar em contato com os cartórios de notas e verificar isso. Antigamente, assim, há alguns anos, era feito só no consulado, mas agora em quase todos os cartórios, não são todos, tá, que estão credenciados, mas você pode verificar. Salvo engano, de Cuiabá, quase todos estão credenciados. Você pode fazer essa verificação e aí você faz com poucos dias, salvo engano, no máximo 5 dias, já fica pronto e é uma forma muito rápida, segura e econômica de você já apostilar e levar seus documentos prontos, porque com o apostilamento, o documento que é feito aqui no Brasil vai ter valor e reconhecimento fora. Muito bom mesmo, e parabéns e boa viagem. Próxima pergunta. Meu nome é Almir, sou de Cáceres, minha mãe é idosa e precisa fazer uma procuração. Ela não pode sair de casa. O cartório pode ir até lá? Boa pergunta, Almir. Hoje tem várias perguntas sobre procuração, não é? Bem interessante. O cartório pode sim ir até a sua mãe. Nesse caso, vai ter que ser um cartório do município onde ela estiver. Não vai poder ser de outro município, tá? Quando a gente vai fazer a diligência, esse é o termo técnico, tá? Para ir até o cliente, tem que ser um cartório do município onde você estiver, ou domicílio. Então, você vai ter que entrar em contato com o cartório, vai passar toda a documentação normal, tá? E aí, a sua mãe aprovando a minuta dessa procuração, marca-se o dia e hora para que o escrevente ou substituto, até mesmo o tabelião, vá pessoalmente verificar se ela está lúcida, se ela está consciente, se ela concorda com todos aqueles termos da procuração, para só então colher a assinatura dela e depois emitir o traslado, que é a procuração que você vai ficar, tá bom? Mas é permitido sim fazer essa diligência. É muito comum, inclusive, com idosos, em hospitais, é possível. Só tem diferença no custo, porque além da procuração, você vai ter que pagar a diligência e o deslocamento do oficial, tá bom? Mas pode contar conosco. Um abraço. Próxima. Meu nome é Fabiana e ela é de Nobres. Oi, Fabiana, tudo bem? Obrigada pela participação. Meu marido acabou perdendo a DNV do meu bebê e não consegui registrar ele ainda. Como devo proceder? Fabiana, essa pergunta acredito que vai ajudar muitas mamães, viu? Principalmente as de primeira viagem. Para quem não sabe, o termo DNV é a declaração de nascido vivo. Quando a criança nasce em uma unidade hospitalar, é preenchido esse formulário e a via amarela é entregue para a família para fazer o registro de nascimento. Então, se você perdeu, ficaria mais complicado de você registrar e você está sem saber o que fazer. Olha, você pode ir ao hospital onde você deu à luz e pedir uma cópia dela. Ou você vai na Secretaria de Saúde, porque controla todas essas declarações de nascimento e pede uma cópia. Eles vão autenticar, verificando a validade. Só que aí, quando for fazer o registro, o registrador,
vai verificar, ele vai fazer uma busca obrigatoriamente em alguns locais para verificar se realmente essa criança não foi registrada. Por quê? A gente tem que ter cautela para não registrar 2 crianças com uma declaração de nascido vivo, tá? Então, mas é possível sim, você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, informar o que aconteceu, vão pedir os seus dados, vão confirmar algumas informações e emitir uma cópia com uma autenticação deles, tá? E assim você vai registrar o seu bebê tranquilamente, tá bom? Um abraço, obrigada pela participação. Temos mais? Opa, mais uma aqui. Meu nome é Vilmar, de Mirassol do Oeste. Vilmar, eu nasci em Mirassol do Oeste também, sabia? É, nasci aí, nessa avenida principal, tem um hospital. Não lembro o nome dele, mas também só nasci. Vamos lá. Posso reconhecer firma de um documento em um cartório aqui, mesmo que a assinatura tenha sido feita em outro estado? Vilmar, essa pergunta é interessante. Você pode reconhecer a assinatura aqui, mas só se a pessoa que assinou tiver o cartão de firma aqui também. Porque se ela não tiver o cartão de assinatura preenchido aqui no cartório, não será possível. Por quê? Porque a gente faz essa conferência, sabe? Tipo cara crachá, né? Assisti a outro programa, cara crachá. É isso. Então, se eu tenho firma aberta, tenho cartão de assinatura no cartório aqui, então eu consigo fazer esse reconhecimento por semelhança. Eu vou olhar e falar, parece realmente a assinatura da Alcione, eu vou reconhecer aqui. Não dá para reconhecer por autenticidade, porque vai ser por autenticidade, a pessoa precisa estar presente no momento desse reconhecimento, tá? Agora, se ela não tiver firma aberta aqui, não vai ter como. Aí só lá mesmo. Então, antes de mandar o documento para você, já fala, olha, vai no cartório aí perto da sua casa e reconhece a assinatura antes de enviar para mim, tá? Acabou por hoje, mas sempre tem mais, toda semana é uma alegria muito grande compartilhar conhecimento com você. E você não saia daí, porque já já eu volto com uma entrevista maravilhosa com a doutora Maraísa Zanqueta, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos. Até já! Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione comigo sempre. Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática.
Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Voltamos, que alegria estar aqui. Agora vamos compartilhar essa entrevista maravilhosa. Minha convidada de honra, a doutora Maraísa Zanqueta, mais de 10 anos de experiência do lado de dentro do balcão e 12 anos de advocacia. Então, o que você pode esperar disso? Muito conteúdo de alto nível para você, que com certeza vai fazer diferença para você, para sua família e para os seus negócios. Doutora Maraísa, que alegria recebê-la aqui no Cartório Passo a Passo. Imagina, a alegria é toda minha. Honra, por sinal. Amém. E a doutora está presidindo a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos aqui da OAB Mato Grosso, não é isso? Exatamente. Estou aí com a missão, a responsabilidade de 2025 a 2027, conduzir a Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Doutora, eu sempre peço para o convidado contar um pouquinho da trajetória dele, porque quando vê um convidado no programa, à frente de uma instituição de grande renome, fala, a vida dele é fácil, né? Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Essa minha paixão pelo extrajudicial, cartórios, ela remonta aí nos meus 13 anos de idade. Nossa! Quando eu recebi uma oportunidade, num cartório do estado de Mato Grosso, e que ele detinha todas as especialidades, protesto, notas, registro de imóveis, e acabou que eu consegui aí ter contato com todo esse aparato, né? O RI, inclusive, é uma das minhas paixões, mas lá tive contato com tudo. Só que em 2013, já formada, graduada em Direito, eu optei pela advocacia. Eu até costumo dizer que, na verdade, não optei, a advocacia me escolheu. Porque quando eu saí do cartório, o contato com as pessoas era tão vívido que eles me procuravam para resolver situações. E nessa resolução, a advocacia veio naturalmente, porque o advogar é isso, né? É ajudar, é conduzir as situações. Só que aí eu casei a advocacia e o extrajudicial, que é, como eu falei, a paixão. É a minha paixão também. Compartilhamos dela. Eu falo que uma vez de cartório, sempre de cartório, o cartório não sai de dentro da gente. E a visão que a gente tem de dentro, né, de como você pode resolver os conflitos, seja familiares, seja de negócio, né, imobiliário, de tanta coisa que envolve o extrajudicial. A senhora teve a oportunidade de passar em diversas formas de atividade de cartório, né? Isso. Então, são olhares diferentes. Registro de imóveis vê de uma forma, o protesto vê de outra forma, notas de outra forma, né? E é importante você de casa acompanhar aqui o programa Cartório Passo a Passo, que você vai aprendendo pouco a pouco como essa atividade pode favorecer você. E a advocacia, não é, doutora? Sem dúvidas. Na verdade, hoje a advocacia extrajudicial, que é o advogar em coisas e situações que se resolvem no cartório, é caminho sem volta. Bem da verdade, está havendo uma extrajudicialização, né? O judiciário está tirando muita coisa dele, confiando aos notários e registradores, e nós, advogados, temos que estar antenados nisso. Exato. Eu sempre digo que a advocacia não está saturada. Não. Ela está mudando a forma de exercer a advocacia. E o advogado tem que estar antenado, né, com isso, ver essas mudanças que está abrindo muitas oportunidades de trabalho. E o extrajudicial tem um campo muito grande de atuação e quem sai na frente bebe água limpa, né? Sempre, sempre. E sem sombra de dúvida, eu até brinco, em 2013 eu fui considerada a louca, porque querer advogar só no extrajudicial, né? Mas hoje é uma realidade e quem só estava no contencioso tem vindo para o extra, porque é melhor. Mais rápido, Super. Seguro, né, rentável igual o processo judicial, né, então tem tudo a ver. E agora a senhora presidindo a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de Mato Grosso. Como está sendo esse desafio?
A comissão do nosso estado, aí da OAB, eu digo que estamos andando. Na última gestão ela gatinhou, hoje estamos andando. Então temos muitos desafios, até porque a advocacia em si, no extra, é como falamos, é inovação, foge da curva. Então, para mim é um desafio divulgar isso e mostrar para a advocacia, o advogado em geral, o quão importante esse tema é. E que seja lá qual for a temática do escritório de advocacia, ele tem que ter um pezinho no extra e se valer desses benefícios que essa área traz para nós. Sim. A senhora sabe que quando eu exerci a advocacia lá em São Paulo, eu também participei de uma comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo, na sede, presidida inclusive pelo Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Um abraço, doutor. Rígido assim, eu tremia na base com ele, né? Dava medo. Ele falava assim, olhava para ele, dava uma sugestão, ele falava assim: você vai apresentar na próxima reunião. Nossa! Mas você sabe, esses grupos de estudo favorecem o crescimento, as ideias diferentes, né? A comissão, no meu ponto de vista, nada mais é do que isso, é um grupo de pessoas que está interessado nesse determinado assunto e para fazer crescer, né? Para expandir os assuntos, o conhecimento como um todo. Como a senhora tem visto as comissões, que tem diversas áreas, né? Penal, comercial, notarial, e acho que tem crescido o extrajudicial. Como que a senhora pretende conduzir a comissão de direito notarial aqui em Mato Grosso? Pegando um gancho no comentário da doutora, realmente nós temos diversas comissões temáticas, né? Como bem colocou, as comissões elas nada mais são do que grupos de trabalho, mas vinculadas a um determinado assunto, que é o assunto que interessa aqueles determinados membros. E realmente, assim, atualmente a OAB conta com mais de 60 comissões temáticas. Então, nós temos desde ambiental, jovem advocacia, e realmente hoje a que presido é a de direito notarial e registral. E a forma que eu pretendo aí na gestão atual, junto a mim temos aí a vice-presidente também, o secretário adjunto. Então, a diretoria dessa comissão, ela pretende conduzir isso aí de uma forma inclusiva, onde temas que não só sejam relacionados aos advogados, mas aos notários e registradores no todo, possam ser debatidos e haja uma contribuição aí para a classe e para a sociedade em especial, porque quando todos esses entes se comunicam de forma adequada, a tendência é a sociedade, o usuário ou o cliente, no caso, quando falamos de advogado, ser bem atendido, ter o sucesso na sua demanda, enfim. E aí todo mundo fica feliz, né? O tabelião lavra, o registrador registra e o advogado entrega, né? E a comissão, ela vai estar para isso, para que isso seja possível da forma mais fluida, usando aí aquilo que tem ao nosso alcance, né? Grupos de estudos, debates, palestras. Na gestão anterior tivemos o primeiro Congresso Estadual de Direito Notarial e Registral da OAB. Então, feitos dessa ordem, né? Sim. E é interessante porque às vezes tem um assunto que você nem está ligado, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um provimento novo. E aí, se você frequenta essa comissão, você já fica por dentro. Alguém vai te puxar esse assunto, perguntar se você viu, ou trocar ideias, trocar experiências práticas. Eu enriquecia muito, assim, a minha bagagem profissional com a experiência dos outros, porque para aprender, você não precisa ser só com as suas próprias experiências, você aprende com o outro. Sempre. E eu advogava sozinha, então não tinha com quem trocar ideia. E faz falta, gente, faz muita falta. O sócio é ótimo, né? Então, a comissão eu vejo dessa forma, sabe? Um porto seguro, né? De trocar ideia com pessoas que estão buscando com seriedade, que querem estudar. Não precisa ser necessariamente acadêmico, mas pode ter uma veia acadêmica também, acho bem legal. Então, aproveito aqui, convido você a participar da Comissão de Direito Notarial e Registros da OAB de Mato Grosso, presidida pela doutora Maraísa Zanqueta. Eu
faço dela as minhas palavras, né? E o convite, sem sombra de dúvidas, está feito. Doutora, vamos mudar de assunto um pouquinho sobre a ratificação de títulos em faixa de fronteira. A gente está aí com um prazo acabando, a gente até já abordou aqui no cartório passo a passo, alertando a população que tem propriedades nessa faixa de fronteira, para evitar perder, né, o seu imóvel. O que a senhora pode passar de informação sobre essa normativa? Doutora, realmente, assim, nós estamos com um prazo que, se não houver uma prorrogação, ele se expira em outubro de 2025, né, para ratificação aí dos imóveis. Voltando um pouquinho, só uma pincelada, imóveis que foram titulados na faixa de fronteira pelo estado de Mato Grosso e outros estados, porque seria na faixa de fronteira do Brasil inteiro, em períodos em que aquela área ela era considerada como sendo da União e, portanto, não poderia ter sido titulado pelo estado membro. Imóveis nessa condição, eles precisam passar pela ratificação para sair da condição de documento nulo para documento bom. A grosseiro modo seria isso, né? E nós temos uma legislação que é de 2015, então ela faz 10 anos, não parece, mas a impressão que se tem quando se fala assim, nossa, termina o prazo em outubro de 2025, é que foi um prazo assim bem curtinho, mas não foi, foi uma década. E aí nós temos essa situação batendo a porta. E a importância dele está muito ligada ao fato de que, não fazendo, a nulidade perdura, certo? O que temos de novidade, porque, como falamos, já temos uma década com esse assunto na pauta. O que nós temos de situação é que há uma iminência aí de uma prorrogação até o ano de 2030. Então, nós temos um projeto de lei de número 1532, ele já passou pela Câmara, já está no Senado. Então, na Comissão de Relações Exteriores, ele também teve aí seu parecer favorável. E a tendência é, sim, haver uma prorrogação até 2030. Só que eu, Maraísa, quando tenho esse assunto e atendo, seja no teor da comissão, seja enquanto advogada, eu sempre falo assim, por que esperar 2030, que seja, ou por que esperar 2025? Essa situação da ratificação antes da legislação, ela não podia ser feita no registro de imóveis, como é hoje, que é você montar um procedimento, ir num cartório, protocolar e a ratificação acontecer. Antes disso, era só via INCRA. E sem aqui querer falar mal de órgão nenhum, até porque o que não aconteceu tem mais relação com efetivo e muita demanda do que com qualquer outra coisa, mas aquilo que foi muito difícil e inviável de acontecer, hoje é possível. Tu pega isso, leva no registro de imóveis e o que nós temos que fazer? Aproveitar, resolver, não deixar para 2030. Então, neste momento, o que eu diria para a doutora eu tenho aí a bandeira do não deixe para 2030. Doutora, eu queria que a senhora explicasse de uma maneira didática para quem está em casa, aquele sitiante que tem um imóvel lá na faixa de fronteira, quando a senhora fala assim, nulidade perdurar. Então, se ele não fizer a ratificação da fronteira, o que é isso? Os limites do imóvel dele, né? Ele tem que falar, olha, meu imóvel está aqui, pega todo esse espaço aqui, né? E aí, se ele não fizer isso e não for prorrogado, ele pode perder o imóvel, é isso? Então, a nulidade perdurar quer dizer assim, vai perder, esse título não vale mais, ele perde o imóvel dele, é isso? Isso. Chega a ser isso, mas o que concretiza essa situação? A União, ela vai manejar ações, ela vai fazer ações judiciais contra essas pessoas que não ratificaram o seu documento para retomar esse imóvel. Porque quando você não ratifica o seu documento, que foi de forma nula, passado o documento do Estado para o particular, quando você não mexe com isso e não resolve isso, quer dizer que esse imóvel é da União. E sendo da União, a União pode pedi-lo de volta. Exatamente. Ainda mais se a senhora está falando que é nulo e não anulável. Não é anulável. Então, a pessoa tem a chance de perder realmente o imóvel. Há quem diga, doutora, que a ratificação ela é uma anomalia jurídica até, porque nós do direito
estudamos e aprendemos que aquilo que é nulo não tem conserto. Não tem conserto. Exato. E essa situação é um caso típico disso. Só que o impacto econômico seria tão grande, porque nós estamos falando assim de uma extensão territorial muito grande do nosso Brasil, né? Que a insegurança jurídica seria uma calamidade. Sim. E aí a ratificação, ela é uma anomalia no aspecto. Resolver. Exatamente. Então ela realmente resolve o documento nulo. Entendi. E a senhora já viu alguma situação assim que o proprietário ou o detentor da terra perdeu? Sim, existem ações judiciais em trâmite. Tenho contato com uma que está em estágio avançado, em estágio de perícia, mas o pedido da União é em que sentido? O documento é nulo, o imóvel é meu, quero o imóvel de volta, cancele as matrículas, cancelem todos os registros e eu quero ser emitido na posse. Então, eu tenho um caso que está nesse andamento, que ainda não tem sentença, mas já temos outro que já tem sentença favorável para a União. E é até triste, doutora, porque a sentença é mais ou menos assim. Você esteve todo esse tempo no imóvel, mas quem tem direito é a União. Portanto, você pega as suas coisas, saia e vá discutir em uma outra ação se você tem direito a indenizações, regresso contra o Estado de Mato Grosso e coisas do gênero. Então, literalmente, você trabalhou um tempão, você pega, entrega e aí você vai discutir o seu direito em outra ação que provavelmente vai durar mais 10 anos, 15 anos. Né? E nem adianta pensar em usucapião, Não. porque é a área pública, não é, área doutora? pública. Não cabe. Não cabe. Você pode estar lá há décadas e aí, mesmo assim, não vai poder usucapir, porque a gente sempre fala, é um assunto que sempre tem pergunta aqui no programa, né? Fala, eu estou há 30 anos no imóvel, Sim. vai sair sem nada do mesmo jeito, o que conseguir levar, levou, né? Nessas ações, inclusive, uma delas que teve a sentença, a matéria de defesa usucapião, ela é derrubada. Facilmente. Ela não cola, infelizmente. Então, você de casa, vou até olhar aqui para você com a doutora linda aqui no nosso estúdio, fique atento, aproveita essa orientação, vai se informar se você está em região de fronteira, se você tem dúvida se o seu imóvel faz limite com a fronteira, vai verificar no registro de imóveis do seu município, não deixa para a última hora, já está nas vias finais, né? Setembro aqui, né, doutora, que finaliza? É outubro, se não houver prorrogação, outubro. Então, vai que não prorroga e você pode perder o seu imóvel, né? Então, tudo que você construiu. Então, fique atento quanto a isso. Doutora, precisa de advogado para fazer essa ratificação? No nosso estado precisa, tá? Segundo o provimento da Corregedoria Geral, que disciplina sobre esse assunto aqui no estado, que por sinal é bem detalhado, falam todos os documentos necessários, ele condiciona que o advogado tem que conduzir e assinar o requerimento. Isso é ótimo, porque às vezes a pessoa leiga não vai conseguir, ou melhor dizendo, vai ter muita dificuldade para entender todo o procedimento, né? Mesmo advogados, muitos não conseguem. Eu digo isso porque, atuando no cartório, a gente percebe uma dificuldade ou está começando nessa área, né? Sim. Então, não são todos que têm essa expertise. Então, é importante realmente ter um profissional qualificado para acompanhar esse procedimento, né? Faz toda a diferença, doutora. A questão do acompanhamento por advogado, nós temos documentos que instruem esse pedido, que eles são de cunho extremamente técnico, legislativo, enquadramento em qual artigo da lei. Então, como a doutora colocou, o produtor rural, o proprietário desses imóveis, a depender da área de atuação dele, não tem como conduzir e instruir isso. Então, foi bem assertiva a Corregedoria ao colocar a participação do advogado. Vamos falar sobre um outro assunto também relacionado aos imóveis, que é o provimento 195 de 2025. Ó, fresquinho, hein? Fresquinho. Nossa, esse aqui também. Fresquíssimo. Então, e fala sobre os mapas de registro de imóvel, a vigência já é a partir de setembro. Eu estava até me equivocando entre um e outro. Então, esse aqui é a partir de setembro de 2025. O que ele vai fazer? Analisar sobre posição diária? Conta um pouquinho sobre esse provimento para a gente. O provimento 195, eu diria que ele atende aos anseios de quem quer combater a grilagem
e também daquele ponto em que temos que deixar o nosso sistema de registro de imóveis confiável o suficiente para que os credores, as instituições financeiras, os investidores vejam em nosso sistema algo confiável a ponto de baixar juros e colocar dinheiro aqui no nosso país. Porque quer queira, quer não queira, doutora, um dos nossos problemas fundiários, um dos problemas do nosso país é que a malha fundiária ela não é confiável. O que seria essa malha fundiária? Existem matrículas duplas, o mesmo chão com mais de um documento. Um se casa com aquele local, mas outros são voadores. E isso, para o aspecto financeiro, de investimento, é péssimo, porque eles não têm segurança de que numa eventual execução, não pagamento da dívida, vai se conseguir pegar aquele imóvel que garantiu toda essa situação. Então, o mapa do registro de imóveis é mais um passo dado para resolver isso, dar segurança para esses investidores e que no futuro nós vamos ter reflexos, inclusive, nos usuários do sistema financeiro com juros mais acessíveis, juros mais baixos, porque o nível de risco com relação às garantias caiu. Né? Que maravilha! Então, assim, só dando um breve spoiler do que realmente está por trás do provimento 195, porque quando olhamos para ele, até parece aquela coisa assim, ai meu Deus, mais uma burocracia para enfrentarmos, agora mais uma mudança. Mas não, vai ser bem positivo. Eu vejo com bons olhos, especialmente no aspecto de publicidade das informações e dos imóveis, nós termos o casamento, chão e documento, sabe? Corresponder exatamente, né? O que você comprou, que está na matrícula, exatamente com o que você tem no local de imóvel. Exatamente. E hoje eu compararia o provimento 195 com o SIG que vemos das prefeituras municipais. O que é o SIG, doutora? O SIG é o Sistema de Informação Geográfica. Tá. As prefeituras, elas já têm adotado aquela questão de georreferenciamento dos imóveis urbanos e isso integrado ao sistema. Então, casa o sistema da prefeitura com o que é no chão. E às vezes você clica nessa plataforma deles, clica e já sai o boletim de cadastro imobiliário, as informações do IPTU. Veja que as prefeituras, elas estão mais adiante do que o próprio sistema de registro de imóveis. E o SIG do RI, que o provimento 195 institui, traz isso. A matrícula vai ser mais ou menos assim, clicando no SIG do RI, disponível lá no registradores.org.br, você já vai saber o número da matrícula, qual é o cadastro imobiliário. Que legal. É bem interessante. E como a senhora conhece esse assunto de dentro do cartório e da parte externa do cartório, o que vai mudar para o cartório a partir desse provimento? Olha, nós temos alguns gargalos. Dentre eles e aí, esse SIG, esse inventário do registro de imóveis, é só daqui para frente? E o passivo? Com aquelas descrições de perto da porteira, além do rio. Quando tem rio, a gente ainda fica super feliz, né? Sim, porque tem uma amarração. Marco, né? Tem uma amarração no acidente natural. Sim. Mas não será assim. Haverá um transporte de todos os registros, de todas as matrículas, né? E em alguns casos, transcrições, porque nós temos RIs que ainda apresentam transcrições. E esse levar para o SIG e para o inventário esses imóveis antigos, nós administraremos várias situações, dentre elas sobreposições. Então, hoje, nós não temos, por exemplo, a ocorrência de pegar uma matrícula de registro de imóveis que tem uma anotação de que ela está sobreposta com uma outra matrícula interna do mesmo cartório. Com o SIG, isso vai acontecer. Então, vai ter essa visualização. Vai ter essa visualização da situação. E nós vamos ter um prazo para essa alimentação acontecer. E à medida que esses assentos forem inseridos lá, essas matrículas forem inseridas lá, vão ter proprietários que vão chegar no registro de imóveis, pedir uma inteiro teor e vai constar uma verbação que ele não vai saber nem do que se refere. Então, nós vamos ter algumas novidades aí sim. Isso pode favorecer a advocacia também. Como que o advogado deve se preparar para esse novo mercado, vamos dizer assim?
lá na comissão eu tenho estimulado muito a respeito desse provimento a necessidade de entendermos essas ferramentas que são operadas. A plataforma do Registro de Imóveis BR, que vai abarcar isso aí, quais são as ferramentas que os cartórios utilizam, por exemplo, tem cartório que usa Dimensor, métrica, topo, quais são as ferramentas, quais são as extensões. E o advogado, ao conhecer isso, ele vai poder, inclusive, trazer opções para o cliente e para o registro de imóveis envolvido de soluções. Né? Então, ter noção do que são os bastidores, como falamos, né? O que acontece do lado de dentro do balcão, traz opções e um norte, uma visão para soluções para quem está para o lado de fora. E um diálogo sempre faz a diferença e pode fazer convergir para uma solução bacana que desbloqueie, por exemplo, a matrícula, né? Que tire dela essa averbação que é péssima. Uma vez estando lá, credor não quer isso em garantia, quem vai comprar já não quer também. Então, seremos procurados, isso é fato. E aí não tem advogado preparado, então é importante, né, se atualizar. Sim, sem dúvidas. Doutora, gostei muito da nossa conversa, nosso tempo está terminando, aprendi, acredito que o pessoal aí de casa também, né? Aproveita, se você quiser mandar pergunta, ficou com alguma dúvida, aproveita o momento do cartório passo a passo, mande a sua pergunta. E eu queria saber da senhora, o que a senhora achou do programa Cartório Passo a Passo, levando informação jurídica para a população, relacionando cartórios? Olha, aproveito assim para parabenizá-la. Primeiro, porque nesse universo em que estamos, principalmente agro, cartórios, o aspecto feminino, a força feminina, ela se faz presente e ela tem que ser reconhecida. Então, assim, é louvável essa atuação nesse programa e trazer principalmente informações que não só para nós da classe, seja de advocacia, seja dos cartórios, que no aspecto jurídico a gente consegue dialogar, mas trazer informações de um jeito que a população possa se despertar. E assistindo o programa, eu percebi que esse é o objetivo principal. E peço até desculpa se não conseguir com o meu juridiquês alcançar os ouvintes, né, os telespectadores, mas lhe parabenizo por isso, porque o que precisamos é realmente que a população, o usuário, possa entender quem são as peças desse xadrez e como se socorrer a elas, né? Seja um advogado que atua no extra, seja um notário, registrador, enfim, parabéns pela iniciativa. Amém, muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi uma alegria recebê-la aqui e esclareceu muitas dúvidas minhas e de várias pessoas, com certeza. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Pessoal, estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de participar, de assistir. A semana que vem tem mais novidades. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.